Nós iremos estudar sobre o trabalho na cidade. Você vai abrir sua atividade de geografia e na página 13 vai estar falando do nosso conteúdo, trabalho na cidade. Crianças, nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são ligadas à prestação de serviços, né? E ao comércio. Muito bem, prestação de serviço que cada ser humano ele presta, né, através do seu trabalho, e existem diferentes tipos de trabalhos, né, cada um com a sua especialidade. Vamos conhecer alguns desses serviços, tá? Temos os hospitais, farmácias, né, clínicas médicas, escolas, entre outros tipos de serviço que uma cidade ela tem, tá? Bom, já o comércio corresponde às lojas, né, shoppings, supermercados, restaurantes, entre outros serviços, tá? Então, lá na apostila de vocês, aqui ó, página 13. Lá na página 13 vai estar falando sobre a indústria, né, automobilística, a mecanização e a manutenção nas linhas de produção são cada vez mais utilizadas e tendem a substituir, crianças, vocês sabiam, vários tipos de trabalhos, né? Antes ocupados por seres humanos, né? Por operários. Com a tecnologia, as coisas estão se modernizando, as máquinas, elas estão substituindo o trabalho humano, tá? Então, vamos para a página 15, tá? Na página 15, vocês vão poder fazer a leitura, né? E vocês vão conhecer os setores econômicos dessa cidade, né? Da cidade. Os setores econômicos, eles são primários. Que são primários, né? São as atividades que produzem a matéria-prima, como o extrativismo, que nós já estudamos, como a pecuária, né? A agricultura, né? Então, são setores econômicos primários, tá? Então, vamos lá para o setor secundário, que significa, acompanhem lá a leitura, né? Que são as atividades responsáveis por transformar essa matéria-prima, né, produzida pelo setor primário. Exemplo, o que esse setor secundário ele pode transformar, né? Transformar as mercadorias, né, industrializados, certos tipos de alimentos, né, como o tomate, no extrato de tomate, né? O tomate ele vem do setor primário, ele pode ir para o setor secundário e ser transformado ali, industrializado em um extrato de tomate, assim, outros tipos de alimentos, né? Automóveis, eletrodomésticos, casas, máquinas, roupas, e são várias coisas que podem ser transformadas pelo setor, né, secundário. Vamos lá para o último setor, que é o setor terciário, né? O que significa esse setor? Que são as atividades econômicas, crianças,
do comércio, da prestação de serviços, né? Em que os produtos são direcionados ao consumidor, né? A roupa já está transformada, já passou pelo setor secundário corretamente, então já vai estar lá disponível para gente, né, consumir, né, comprar aquele determinado objeto, tá bom? Vamos lá para a página 16. Que vocês vão ter a atividade, né, que vocês vão responder com muito capricho. Lá diz o seguinte: complete o quadro escrevendo o nome de cada profissão na coluna correspondente. Então, aqui nós temos vários tipos de profissão, né? Você vai primeiro escrever o nome da profissão. Aqui é um professor, né? O professor, ele é um setor da economia primário, secundário, né? Ou terciário. Muito bem. Ele é o último setor, terciário, tá? Então, essas atividades por essa profissão, que é o professor, como nós estamos vendo aqui, ó. Primeira profissão, professor, né? Ele está no último setor, que ele vai ser o setor terciário, né? E o predomínio das atividades do professor pode ser na cidade ou no campo. E assim vocês vão fazer com as demais profissões, tá? Nós temos lá a caixa de supermercado, que é a segunda profissão. A terceira profissão é a telefonista. A quarta profissão é o mecânico. A quinta profissão é o operário de linha de montagem, né? A sexta é o agricultor. A sétima é o seringueiro, né? Extrativista. E a última, que é a oitava, é o cozinheiro, tá bom? Então, vocês vão marcar o X no setor da economia de cada profissão, tá bom? Sei que vocês vão realizar com muito capricho. Na página 17, que é a continuação da nossa atividade, você vai para a questão 2, tá aqui, ó. Lá você vai ter o gráfico, né, da distribuição das populações urbana, que é a cidade, e a população rural do nosso Brasil, né? Vocês vão poder observar que temos de vermelho a área urbana e de amarelo, o íconezinho, as áreas rurais. E vocês vão responder. Na letra A diz o seguinte: qual é o tema representado no gráfico? Crianças, vocês vão pensar e responder corretamente, né? A letra A diz: qual é o tema representado no gráfico? Esse é o nosso gráfico, né? Aqui o nosso gráfico. E existe um tema que está bem em cima, né? E esse tema é distribuição das populações urbana e rural no Brasil. Esse é o tema do gráfico, tá bom? Não esqueçam. Na letra D, de acordo com os dados do IBGE, em 2010, a população brasileira estava concentrada na área urbana ou na área rural, né? Então, você vai responder, muito bem, né? Estava concentrada na área urbana, né, crianças? Que é a maior parte, né, do nosso gráfico, tá bom? E a C, a letra C, você vai pensar, refletir sobre essa pergunta.
tá? Em sua opinião, por que a maior parte da população vive em área urbana, né? Você vai pensar, você vai refletir, né? E você vai escrever com as suas próprias palavras, tá bom? Então, meus amores, vamos para a questão 3, tá? Que ela se encontra lá na página 18. Lá você vai observar charge essa aqui. Você vai lá. Então, crianças, vamos agora para a questão 3, tá bom? Que ela se encontra lá na página 18, tá? Você vai observar esta imagem aqui, ó. Observar direitinho, né? E depois você vai escrever V para as respostas verdadeiras e F para as respostas falsas. Vamos lá conhecer essas perguntinhas que vocês irão responder? Bom, geralmente as cidades representam poucas áreas verdes. Se essa resposta for correta, você vai marcar V. Se essa resposta você acredita que é uma resposta falsa, você vai marcar F, tá bom? Próximo. A pouca quantidade de árvores nas cidades diminuiu a qualidade de vida dos moradores e dos animais. Então, você vai marcar, muito bem, aquela resposta que você já sabe qual é. Próximo. As cidades concentram edifícios comerciais, né, crianças? As empresas prestadoras de serviços. Se esta pergunta está correta, você vai marcar V, tá? Se estiver falsa, se for falsa, você vai marcar F. Nos centros urbanos, há poucos espaços disponíveis, o que resulta na construção de altos edifícios. Marque correto. Última. Plantar árvores nas cidades não ajudaria na qualidade de vida. Será, gente? Tá? Você vai marcar as alternativas corretas. E a última, você vai reescrever as alternativas falsas, né? Só que você vai reescrever corrigindo-as, tá? Corrigindo-as corretamente, tá bom? Realize.